Aí você, tipo, aí depois a gente grava falando normal. Calma aí. Pelônia, para aí, porque você não vai acabar com a memória do celular. E na edição, você, tipo, tira o áudio da gente falando merda e coloca o áudio da gente certinho. Meu Deus, que transição magnífica, cara. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Fogão Cast. O podcast mais quente do Brasil. E nesse segundo episódio, onde somos forçados mais uma vez a fazer um trabalho que ninguém queria. Lembrando que esse episódio é exclusivo para membros, mas a partir da próxima semana ele já vai estar liberado a todos os inscritos desse canal. Para se tornar um membro, basta olhar no YouTube. O sistema de membros do YouTube é o preço apenas de R$20, ou você pode pagar R$18 no nosso apoia-se. Hoje temos dois convidados, o nosso grande amigo Quelônio, esse lado da Federal. Disseram que ia ter bolo. Não tinha bolo. Não teve bolo. E o nosso grande apresentador aqui, Borel. A gente trouxe um pequeno presente para os nossos convidados aqui, né? Quelônio vai ganhar um grandíssimo livro do Fortnite, que ele não vai usar para absolutamente nada. Eu preferia na babadinha. E o Borel vai ganhar o livro do Campeonato Brasileiro de 2016. Tem o Negueba nesse álbum. Não fiquei... Negueba. Estou lisonjeado pelo convite, meus amigos. Eu queria desde já agradecer por estar aqui conduzindo essa conversa. Qual é a razão de vocês virem aqui nessa mesa de conversa sobre o que vocês vão falar? Olha, a razão da gente vir aqui é para ganhar nota. A gente tem que comparar essa nossa terra intancável hostil com outras mais duas terrinhas aí pelo mundo, né? Que sejam um pouquinho diferentes. Com um tipo de governo diferente do Brasil, não é mesmo? Isso aí. Então, já que vocês vão falar de dois países, eu quero que vocês primeiro comecem falando do primeiro país que vocês vão falar e sobre o tipo de governo dele, fatos curiosos sobre o país que diferem ele do Brasil. Ou melhor, país não, estado. Com o maiúsculo. Com o maiúsculo. Bom, vamos lá. O primeiro estado escolhido hoje para comparar com o Brasil, né, com a nossa terrinha aqui, é o Japão, né? Por que a gente escolheu o Japão? A gente viu o apelo, né? O Japão difere do Brasil por ser uma monarquia ainda, né? Uma monarquia constitucional que ainda tem um imperador. Por que eles têm um imperador? Você quer. O imperador, ele tá há tanto tempo assim no poder no Japão, até os dias atuais? Até os dias Mas atuais. ele é uma figura de fato importante e poderosa? Ou é como na Inglaterra, que é basicamente uma monarquia de fachada, onde quem manda mesmo é o parlamento? Ele tá lá só pra ser bonitinho, quem mandou o parlamento, né? Tá. Porque, olha, assim, se eu fosse os Estados Unidos, eu não deixaria o imperador, assim, brincar muito depois do que ele fez na Segunda Guerra Mundial, né? Bom, É um belo milagrezinho ele ainda tá no poder até hoje. Ah, mas se é igual na Inglaterra, então ele não manda em quase nada. Não, ele tá lá só pro... Só pra inglês ver. É só pra japonês ver, né? Porque faz sentido. Só pra japonês ver, que eu acho que o inglês não liga muito se o Japão tem imperador ou não. Ah, deve brigar. Você se importa se o Japão é imperador ou não? A família do imperador, ela tá lá há quanto tempo no poder? Olha, mais de milênios, assim, sabe? É uma família tão antiga assim? É uma família bem antiga, tem mais de 130 imperadores totalmente o Japão. Só que tem períodos e períodos. Tem períodos que a família imperial tem mais autonomia sobre o Japão. Tem períodos que ela é irrelevante e tem períodos que é restaurado o poder da monarquia e acontece que o imperador volta a ter tal importância. O porquê da monarquia ser tão importante é que sempre foi visto como uma figura divina, né? A representação do Deus Sol, o Deus escolhido para o povo, né? Ele tem o tal mandato dos céus. Sendo esse o mandato dos céus, no qual o que justifica a família real estar no poder naquele período. Isso. Sendo um mito de criação daquela família real que prova que eles detêm a aprovação dos céus. Sendo esse que só pode ser revogado se tiver uma enchente, fome e guerra no mesmo período. Se isso acontecer, o povo teria o direito de se revoltar de acordo com o céu. Quando a gente for pra cavaco, você tem mais ou menos ideia de mais ou menos como que durava o poder de um imperador? Ou, tipo... Até ele morrer.
É hereditário, Mas né? eles estão há milênios mesmo? Essa família real. Essa mesma A família. mesma família, a família real japonesa é a mais antiga do mundo. Eles estão bem melhor que o Brasil, que só sobreviveu a 3 gerações. Teve poder duas, né? Inclusive vai ter votação para restauração da monarquia em 2026, né? Eu vou restaurar a monarquia! Quando o Brasil era monarquia, quando o Brasil era monarquia, a gente estava muito melhor. Depois apareceu a república e cagou tudo. É só um bando de positivistas safados. E falar nisso, tá tendo as eleições para prefeito. E quem vocês vão votar, hein? Aqui, ó! Eu votei no Bolsonaro. O Wisner pra sempre, tá, professor? Eu voto É o no Wisner. É o Verdade. Wisner, É o vamos no Wisner. Wisner pra reitor. Pra prefeito! Provavelmente quando vocês vão ver esse vídeo, vai estar perto das eleições do segundo turno. E muito provavelmente, na verdade, não muito Marionete Nunes vai ganhar. Por que a gente tá nesse papo? Bom, já que vocês estão falando sobre eleição, eu acho que é uma boa ideia a gente falar como que vai funcionar o sistema de votos lá no Japão. Como é isso? Igual no Brasil. Todo mundo tem que votar de certo. Obrigatoriamente? Tem multa para quem não votar? Tem idade mínima para votar? É realmente igual ao Brasil? Ou tem alguma Por exemplo, coisa a Constituição do Brasil, ela vai mostrar pra gente que o voto é facultativo entre os 16 e 18, para quem é analfabeto também, e para quem tem mais de 70 anos. E o voto é obrigatório para quem está entre 18 e 70. Por exemplo, no Japão, essas regras existem? Do voto facultativo eu não vou saber. Mas a partir dos 18 todo mundo tem o direito de votar, né? Seja mulher, criança, só não pode cachorro. Cachorro E não o- pode votar lá, não. Eu acho que aqui pode. Olha, tem muito cachorro. Aqui pode, tem gente que é mais boa que um cachorro que tá votando. Atualmente o voto é papelzinho Estados Unidos ou eles compraram nossas urnas? As urnas eletrônicas técnicas brasileiras que vão ser completamente a prova de fraude. Vamos botar nos comerciais, porque nosso amigo aqui acabou de falar uma coisa antidemocrática de acordo com o Supremo Tribunal Federal. Tell me what I want. Pain stops real simple. A nossa primeira oportunidade é falar com o WhatsApp 2, CS 1.6. GTA 6. Mano, por que a gente saiu pela tangente de novo? Corta! O voto no Japão, ele é obrigatório? Vamos dar uma pesquisada aí. Você destruiu o meu ovo! Meu Deus do céu, velho! Me dê, papai! Que merda! Sabia não? Achou que eu tava ficando? Pode ir, rapaziada. Pode. Vou resumir com duas palavras. Bem, agora que a gente já deu uma pesquisada para aprofundar melhor e... A gente não sabe antes disso. Não precisa. A gente estava falando sobre eleições e a gente quer saber a questão do voto facultativo e se o voto é obrigatório dependendo de qual idade. Bom, o voto não é obrigatório, mas é liberado a partir dos 18 e eles votam com a cédulazinha, papel mesmo, não tem urna eletrônica não tem as urnas eletrônicas 100% confiáveis. Agora que a gente já deu uma olhada na questão da eleição, seria uma ideia interessante a gente dar uma explorada um pouquinho os poderes executivo, legislativo e judiciário lá no Japão. Bom, o executivo tem o líder do estado, né? O líder do estado vai ser o imperador, se eu não me engano é Naruhito o nome dele agora. Naruto? Virou Hokage. O líder do executivo vai ser o imperador, que ele vai nomear o chefe de governo que é do legislativo, que vai ser o primeiro-ministro. O primeiro-ministro vai cuidar de política interna e internacional, enquanto o imperador só serve para inglês ver, Muda de Japonês. quantos em quantos para anos? japonês ver. Muda de quantos em quantos anos o primeiro-ministro japonês? 5 anos. 5 anos? É diferente daqui do Brasil então. Um ano só. Não teve o caso de um deles que foi assassinado? Um ex. É, um Um ex-primeiro-ministro foi assassinado. Porque alguém não gostava dele. Foi por Acontece. uma... Não foi o bagulho da arma caseira lá? Ele fez uma arma caseira? Não, o assassino fez uma arma caseira. Caraca, deve ser muito péssimo você morrer com uma arma caseira. É tipo você morrer caindo de uma ponte. Vocês já viram o cara lá que morreu porque ele entrou dentro de um banheiro? Tipo assim, era um localzinho, um toalete que você usou banheiro, ia fazer cocô, fazer necessidades, e aí ele não era ligado ao encanamento, porque ele era um lugar um tanto quanto isolado. Ou seja, a bosta caía e ela ficava como se fosse numa fossa. Aí,
massa. Aí tinha um espaço pra tirar toda a bosta que tava lá dentro, era tipo como se fosse um saco gigante. De colocava merda. lá. E realmente o cara ia lá depois, acumulou tudo e falou, puxa tudo, pronto, acabou. Então, houve um caso de um homem que se esgueirou, não se sabe porquê, não sabe o motivo, mas ele foi encontrado lá. Morto, morreu de hipotermia por ficar preso lá na madrugada. Como era um local muito isolado, ninguém ouviu os gritos dele. Ou seja, ele morreu dentro de uma privada. O que isso tem a ver com o imperador do Japão? Nada mais. Rapaziada, É, pai. Ixi, Maria. Cobra. O melhor. Cavaleiro? Pega a tua água e prossegue aqui. Bem, Hiroshi, como a gente estava conversando antes, você mencionou sobre o primeiro-ministro, eu queria saber quão grande é o poder do primeiro-ministro ali no meio desse território todo. Bom, o primeiro-ministro é que nem o presidente, né? A diferença é que quando o imperador fala, eu tô cansado de você, você é bobão, crente, gado e goré, ele pode tirar o primeiro-ministro e trocar, só que vai ser um primeiro-ministro do mesmo partido que elegeu. Entendi. Que ganha a maioria, no caso. Mas isso quer dizer então que o primeiro-ministro ele poderia ser escolhido a qualquer momento? E retirado também a qualquer momento, independente de eleição? Não escolhido a qualquer momento, mas tipo, ele pode ser. Ele vai ser retirado caso aconteça uma crise política muito grande. Entendi. Mas isso é comum? Mas é só o imperador que tem o direito de tirar o primeiro-ministro ou Sim, é um veto imperial isso. ninguém mais pode Ele, quem tem o poder de apontar o primeiro-ministro é o imperador. E ele também é o cara que vai poder tirar ele. Isso. Mas acontece com frequência do primeiro-ministro ser tirado e colocado? Hoje em dia não, porque não pega bem. Até porque o imperador ele tá lá e Ele tá lá meio que de favor dos americanos. faz sentido. Não favor que ele é um fantoche, mas favor, tipo, uma cortesia. É mais um. É simbólico, né? Isso. Então, ok. Entendido isso. Qual que é a formação do governo e a formação do Estado? A formação do governo é uma monarquia constitucional, mas é um estado unitário, não é uma federação. Todos os estados, as províncias respondem ao governo central em Tóquio. Até porque o Japão é bem pequenininho, isso é bem possível lá. Bem pequenininho, não é tão pequenininho assim, mas é só É tipo que de Minas Gerais. No Japão é separado em muitas províncias ou regiões, como mais ou menos funciona? Existem províncias e regiões, né? Tipo, regiões não é muito. Tal qual o Brasil entre Não estados. então, não é um termo oficial assim do governo, mas assim como divide culturalmente, assim, tipo, tem as diversas ilhas que tem, cada ilha tem sua cultura, cada ilha tem uma importância diferente. As regiões são umas 47, 48, não vou lembrar de cabeça, Quase a mesma coisa que Estado, né? e tá mais pra municípios. Ou grande autonomia? O prefeito é um prefeito normal, tá ligado? Vai ter o seu poder de gerenciar a cidade, mas vai responder, querendo ou não, ao governo central. Agora, Hiroshi, eu te faço uma pergunta poderosa. Eu queria que você escolhesse 3 aspectos que diferem muito o Japão do Brasil. A presença do imperador, não ter o federalismo. Há federalismo no Brasil, realmente? Aí fica o ponto do podcast. Pergunta é muito polêmica. Não, Por que existe folclore? Veja bem, meu caro, isso é uma dúvida frequente, porém biologicamente. Então eu gostaria de perguntar Você pra votaria no Lula ou Bolsonaro? qual a diferença entre um boneco de neve e uma boneca de neve? Hiroshi, agora eu queria perguntar pra você, se você pudesse diferenciar o Brasil do Japão em apenas 3 coisas, quais você acha que você colocaria em ênfase? 3 principais diferenças, assim. E que tipo de diferença? Político-social. Primeiro, a constituição deles proíbe eles terem um exército. Eles não possuem um Isso exército. aconteceu por causa da Segunda Guerra Mundial. Sim, óbvio. Ninguém quer um Japão brincando. Então se eu chegar lá com uma Uzi, eu posso ter Não, porque eles não é chamado de exército, é só um trâmite burocrático para eles não terem nenhuma força ofensiva. Eles têm uma guarda nacional de defesa própria. Ou seja, o exército deles só serve pra eles se É só defender. pra caso defender. alguém- É um exército que não tem nome de exército. Mas na Constituição eles têm um exército abolido. É uma diferença. A diferença é a presença do imperador. Dom Pedro não está aqui faz um tempinho. Descanse em paz, foi um baita imperador, grande entusiasta da arte, saudade.
E a última diferença seria a presença ou não do federalismo, né? Não que o Brasil tenha um federalismo assim, né? Não, corta não. Eita, o Hiroshi vai lacrar. Calma, Hiroshi, calma, Não, vamos lacrar. Ouso dizer que as eleições americanas são mais importantes para o brasileiro do que as eleições municipais. E o Japão não tem nem a Constituição falando, a gente é uma federação. Não, eles são um estado unitário e é isso. Bravo. Doideira. Agora a gente pode falar do Vaticano? Podemos. Nós escolhemos dois estados para falar a respeito. O Hiroshi, representando a nação dele, pegou os malucos lá de Dos Xingichons. Xing Ling. Para representar a comunidade religiosa dele, escolheu o Vaticano. O mais endiabrado de todos. Que isso, mano? Não é pra ser a terra sagrada? Vou começar com uma pergunta para você. Não sou endiabrado, não, tá? Boa. Ouso dizer que eu sou mais louco que todos vocês. O Vaticano, ele não se diz uma teocracia, mas ele é uma teocracia ou não é? É isso ou não é? Ele é uma teocracia. É? Na verdade, ele é uma monarquia. Qual que é a palavra que eu falei? Vamos pegar ele no Google, vamos? Um siri fazendo bar. Bom, o Vaticano, ele é uma monarquia eclesiástica e absoluta, com o Papa como autoridade máxima. Você me permite a pergunta, Dantas? Diga. O que significa eclesiástico? A palavra eclesiástico está na Bíblia. Está. O termo eclesiastes que aparece na Bíblia vem de uma palavra grega e não tem nada a ver com eclesiástico. Então eclesiástico significa o quê? Não sei. Eu só sei que eclesiastes é pregador. Um pouco da Brasil aqui. Ou aquele que convoca uma assembleia. Aquilo que pertence ao... Descorta. Bom, eclesiástico é aquilo que pertence à Igreja Católica. Caraca, que resposta rápida e direta, né? Quem é a autoridade máxima no Vaticano? Como eu já disse anteriormente, o nosso querido Delano. E o Papa, como é a questão dele ser escolhido? Na verdade, tipo, não é de tanto em tanto tempo, porque o cargo de um Papa, ele é vitalício. Dura enquanto ele Dura enquanto ele vive. E o Papa, ele é escolhido por uma votação. Ele é quase meio que uma eleição, só que dos outros papas, que são tipo... Padres, no caso, né? Um Papa, ele é escolhido a partir de uma votação dos cardeais, em que para ele ser eleito tem que ter no mínimo 120 votos. É quase uma eleição. Só que não vai ter 6 horas da tarde uma carreata de um monte de carro passando. Acabou. É uma eleição feita unicamente entre os membros da igreja. Sim. Faz sentido. Mas eu não entendi uma coisa. O Papa, ele é escolhido como se fosse rei e príncipe e o filho do Papa vira Papa? Ou realmente ele é escolhido pelos cardeais lá, como se E diz? já começa que Papa não tem filho. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Tem alguma coisa a falar sobre a questão política lá deles? Como que funciona? A partir de você falou, o Papa ele é a autoridade máxima. Ele desempenha todas as funções de um chefe de Estado e é uma autocracia. Tá tudo no Papa O mesmo. que é uma autocracia? Uma autocracia não tem órgãos que fiscalizam o Papa. É um sistema de governo centralizado em uma pessoa só. Obrigado. Ou seja, ao invés de ser quase como se fosse um unitarismo envolvido numa região, na verdade é numa pessoa. Tudo no Papa. Faz sentido? Porque se você parar para pensar, países muito grandes recorrem ao federalismo, países um pouco menores ao unitarismo, e o Vaticano, que é um cubículo, recorre a uma pessoa. Olha, você consegue dizer que o Maracanã é maior do que o Vaticano. Minha irmã já foi lá. Sabia que com 31 No Vaticano ou no Maracanã? Não, Sabia que com Vaticano. 31 baleias azuis você consegue cobrir todo o Vaticano? 31? 31 baleias você cobre. Onde você tirou essa informação? É, eu com o Google. Ou você foi emitir uma baleia e depois constatou lá na hora que realmente não tem que ter uma baleia. Sim, eu fui lá, fiz um cruzeiro passando pelo Oceano Pacífico. Nesse meu tempo eu juntei várias baleias, eu cantava, sabe, eu fazia cantos cujo quais as baleias gostavam de ouvir e assim eu fui atraindo elas. Aí quando a gente chegou finalmente já da costa do Mar Mediterrâneo, na Itália, eu peguei uma esteira e aí eu ia carregando as baleias até o Vaticano. Só couberam 31 baleias. Após isso, todas foram devolvidas ao mar e seus habitats tranquilos, elas foram lá. Não foram os habitats naturais, eu devolvi elas pro zoológico mesmo.
Sim, é o zoológico, elas vão Tem uma sobreviver. na aquário lá de casa. Uma coisa que me deixa bastante impressionado é você ter falando sobre cânticos que dominam as baleias. Você pode dar uma palhinha pra gente agora? As baleias. Elas cantam para se comunicar. Eu não vou saber dizer se todas as baleias têm dialeto, mas elas se comunicam, sim, pelo canto, pelas ondas, pela água. E existem espécies de golfinhos, populações de golfinhos. São animais marítimos que se comunicam em grandes grupos. Eles têm dialetos, línguas. O golfinho do Atlântico Sul não vai falar o mesmo pela língua que o golfinho do Foi assim que eu entendi essa coisa. Quem é o atual Papa? Papa Francisco. Papa Francisco? Que foi colocado no poder porque o Papa Antigo ele renunciou. Qual é E. o nome do Papa Antigo? Não precisa introduzir Kanye West nessa conversa. Por que a parede do Dantas tem um tumor? Ah, Tem um tumor. Não, tumor, por que você prestou um tumor? pergunta pra ela, não pra mim. A divisão celular, ao longo de muitos anos, causa o câncer, porque o DNA nas células ele vai se danificando. E isso, o material genético, quanto mais danificado ele está, mais chance ele tem de se dividir errado. E quando isso acontece, gera o câncer no corpo humano. Por isso que pessoas mais velhas têm uma tendência muito maior de desenvolver câncer que pessoas jovens. Eu não tenho conhecimento aprofundado sobre quase nada. Eu tenho muito conhecimento raso sobre diversas coisas. O Papa anterior ao Francisco era o Papa Bento XVI, mas aí como ele renunciou. O que você está falando pra mim? Se foi o que eu lembro que te perguntou. Não, mas você me pergunta qual foi o Papa Antigo. Eu não te perguntei se Não foi isso não, foi o que é cara. louco, você tá esquizofrênico. Não precisa cortar, Não, é mas esquizofrenia. tem que saber mesmo, você é O esquizofrênico. Papa anterior a Francisco foi o Papa Bento XVI, mas voltando ao que eu estava te falando, quando ninguém esperava que ele ia renunciar ao cargo, ele renunciou, aí os caras já falaram, pô, vamos ter que colocar um quebra-galho aí, a gente não tem como nomear um Papa do dia pra noite. Aí colocaram o Papa Francisco, porque, você pode procurar, ele tá com só um pedaço mas o nome dele ficou ferrado. Acharam que ele ia durar o quê? Uns 2, 3 anos. Mas aí ele Tá vivo ainda. é forte. E falando nisso, ele assinou uma Lamborghini aqui do lado. Pode ver. O Papa tá. E assinou e ela foi pra leilão. Ele não comprou ela. Doaram. Doaram pra ele e ele assinou Não, pro Vaticano. pro Vaticano. Por que doaram uma Lamborghini pro Vaticano? Os caras vão achar que o Papa vai pegar um carro e vai sair por aí dando drift e Ele volta pode. no- Isso é? Tá na Bíblia? Não pode? Olha! Eu acho que não tinha carro, né? Olha! Não, mas algum dos 10 mandamentos diz algo contra dar drift em carros? Fala obedecer a lei. Fala. Pode dar drift na lei? Não. Cara, Onde que tá na lei que não pode dar drift? Veja bem, se eu fizer drift, uma coisa é fazer Se drift. você pegar nas leis do trânsito, existe uma partezinha chamada que, mano, deve se dirigir com cautela e tal, respeitando as leis. Veja- Supostamente em uma curva muito propícia para o meu carro deslizar. É direção perigosa. Onde eu Veja bem. avisto um cervo atravessando e performo a manobra de puxar o meu freio de mão para frear o carro mais rápido Você vai e com viro o volante para desviar do cervo e o carro embica de lado e faz um belíssimo drift. Mas eu estava desviando de um animal silvestre. Você vai pulverizar o cervo. E digamos, Veja bem, você tá fazendo, tá vindo uma reta. Veja Tem bem. uma idosa e tem um bebê. Eu faço drift, pego os dois. Viu? Tem que prender ele. Uma a situação- lei fala contra assassinato. eu tenho uma situação que eu posso dar um drift. As leis de trânsito referem à direção em locais públicos, em locais como ruas, onde todos devem andar de carros e todas as pessoas estão sujeitas. Porém, contudo, todavia, em uma instituição privada, tal qual eu, caso tenha uma garagem enorme, o que me impediria de fazer um drift? Não seria direção perigosa, pois não haveria ninguém. Além Mas disso, aí tá, você tem uma propriedade privada? eu tenho. Grande. Fui eu que doei a Lamborghini pro próprio pra ele fazer drift. Sai pra roça.
Falando em esporte, né? Ramon perdeu. O Chris, ele vai se aposentar, né? Eu nem vi como ele tava esse ano. Pô, tá maior mais cedo do que ano passado, mano. Ele tá os últimos 6 anos seguidos, né? Então, é cada vez melhor, velho. Só que não dá, velho. Os últimos 6 anos. Não corte isso. Não, os últimos 6 anos. Os últimos 6 anos. Temos muitos anos de Ramondino ainda. Tem muitos anos já Ramondinho. Cara, ano que vem é do Ramon. Ele não vai ser o nosso Kevin LeBron. A não ser que o nosso querido Rony Coleman, aleatoriamente Deus, fala, mano, Você pode você vai voltar e tu vai só pra tu não dar esse prêmio pro Ramon. O Ramon não vai ser o nosso Kevin LeBron, ele não vai. Cara, se o Rony Coleman... O único que compete é o Urs. Pode descortar já. Sabe direto. Paulo, põe em ordem no tribunal. Esse aqui não é o tribunal. Mas, Vamos voltar. Como vocês podem ver, aqui no meu boné nós contamos com algumas folhas de café. E- Café? Não é os louros, não, mano. Os louros da É vitória? café, cara. Dantas, se você pudesse escolher 3 coisas que você acha que mais diferencia o Vaticano do Brasil, o que você escolheria? Copiando, como o Hiroshi falou, primeiramente por ser uma monarquia, né? Eclesiástica e absoluta. O Próximo de Mateocracia. Próximo de pode colocar também uma teocracia, né? O Vaticano é comunista? Hiroshi. Então ele é capitalista. Seria É o reino de Deus. É, de fato, Jesus meio que defende essa parada de você ganhar dinheiro e produzir mais. Tanto que uma das falas dele bem Isso aí não é conhecida. a igreja militar. Jesus é capitalista! E eu posso provar! Diga. Prove, isso aí não vai ser cortado não. Eles falaram pra você não plantar, colher, vender, ganhar dinheiro. Em que livro da Bíblia? Eu não sei da Bíblia. Não leu a Bíblia? Eu não, já li, mas não entendo. Voltando. Jesus pregava que você devia plantar para poder vender depois. Sim. Isso implica que o capitalismo, como sistema, enquanto sistema econômico, é defendido nas escrituras sagradas da Bíblia. É defendido o livre mercado na Autocracia, né? Autocracia. Mas veja bem, teocracia, o termo utilizado aqui, teo vem do termo Deus, cracia, administração. Seria uma Ok, administração regida divinamente, correto? Uhum. Isso a gente utiliza o termo para países, estados, os quais seguem normas religiosas para o seu governo. Mas seguindo a definição direta do dicionário da teocracia, ela é meio que impossível de existir, né? A não ser que caia Deus na terra e fale, é assim que você deve. Olha, você não pode colocar o Papa como um deus. Tá ligado? Ele é só um representante. Eu não vou dizer representante, porque Eu queria mais fazer uma representante reflexão sobre o termo teocracia. assim. é que o Papa ele tá mais pra olha, eu comando todas as igrejas aqui, tá ligado? O céu e a terra, ele é o mais honrado. Essa frase foi dita por Siddhartha Gautama, o primeiro Buda que Ele teve mais de um Buda? Buda não é não é o Deus ali do budismo. Você pode se tornar um Buda. Buda é o que Aquele busca a que iluminação. despertou. Aquele que despertou. Buda é quando você encontra a iluminação, você desperta. Olha, seja um príncipe, fale, eu não quero essas riquezas, porque eu nasci para buscar a iluminação, vá pra floresta, passe fome, medite, alcance a iluminação. Seja o Ted Kaczynski. Inclusive, é muito engraçado o fato de que Buda, sempre representado nas mídias orientais, bom, na maioria, estátuas de Buda antigo, hoje em dia eles têm representações mais diferentes. Mas ele é sempre gordinho, ele é sempre um Buda gordo. Por quê? Porque isso era bem visto na China antiga, isso era bem visto no Japão antigo, porque significava fartura, algo que você conseguia, e algo que é bom de ser ligado com a divindade. Mas Siddhartha Gautama, o Buda histórico que nós tivemos, ele era extremamente magro. Ele era extremamente magro por conta dos Isso é uma jejuns. grande pergunta que eu tenho, porque o Siddhartha Gautama, foi nas aventuras dele loucas peregrinar por aí, através de encontrar a iluminação e o sentido da vida lá, e eu imagino que ele deveria ser bastante magro, já que ele deixou a vida de príncipe e foi peregrinar por aí. Ele é algo bem visto nas religiões antigas, na cultura antiga, tanto da China quanto do Japão. Você ser gordo era bem visto, porque indicava fartura, não tá faltando comida na sua casa. Se tu tá gordo, é bom Então, sinal. atualmente o Buda pode ser magro. Ou melhor, ele pode ser lindão. Olha, Se Ramondino peregrinar
andar por todos os lugares. Se Ramon Dino despertar, Ramon Dino será Buda. Ramon Dino pode se tornar Olha na Idade Média, por exemplo. Você vê que os reis sempre estão, mano, Gordo. gordinho, tá ligado? gordo e mantém cabelinho. Porque é pra mostrar que, tipo, mano, não falta comida. Obrigado, Deus. Antigamente, era hiper status máximo você ser gordo. Isso mudou quando? Na nossa cultura atual, onde todo mundo tem um acesso maior à comida, né? Não todo mundo, mas a imensa maioria. Onde gordo, onde obesidade não é escolha, é uma doença. É um sinal de descontrole. Pô, mano, isso realmente, tudo que você nessa falando de Buda, iluminação e negócio vai colocar no podcast. Senhores, o autismo é um transtorno que acontece. TDAH é um tema que vem se tornando mais popular ultimamente, sendo ele, muitas pessoas até se autodiagnosticando com TDAH. Isso aí. Muitas pessoas estão recebendo diagnóstico falso de TDAH. Se alguém chegar pra você no TikTok e falar sobre coisas de TDAH e você se encaixar nos sintomas, isso não significa que você tem TDAH. Realmente, dá pra se dizer que Jesus tinha um teor meio de vamos produzir mais. Certa vez ele contou uma parábola para os discípulos dele, falando que havia um senhor que ele foi viajar e ele escolheu 3 servos para ficar com um pouco de dinheiro. E ele falou, olha só, façam o que vocês quiserem com esse dinheiro, mas por favor, se virem aí. Bem, depois que nós temos discutido a respeito de que Buda foi uma pessoa realmente, de que Jesus foi um forte participante da política de você produzir mais e ganhar ainda mais, o capitalismo faz isso, e que baleias são atraídas por cantos de quilômetros. Além do Kanye West. Mas isso é só pra dentro. Só para os membros. Depois de todos esses assuntos. Ah, é verdade, o assunto principal foi o trabalho, que comparamos Estados com o Brasil. Dantas, assim como eu fiz com o Hiroshi, eu gostaria de te perguntar qual você acha que seria as 3 coisas que mais diferenciam o Vaticano do Brasil? Bom, nós temos a primeira, que o Vaticano é uma monarquia eclesiástica. Nós temos que o Vaticano é uma autocracia. Todo o poder está concentrado no Papa. O Vaticano não tem partido político. E a economia, que ela é feita tanto de doações quanto da coleta do subsídio da coleta das igrejas locais mesmo. Essa quarta é mais uma curiosidade. É mais uma curiosidade. É isso. Valeu, cara. Tamo junto, galerinha. Mais um Fogão Cast chegando ao fim. Espero não ter que fazer mais nenhum desses. Mas o 3º episódio tá garantido. Vai ter bolo? Vai ter bolo. Uhul! E é isso, galerinha. Se inscreve, vira membro, Me dá dinheiro, o papo não cai. Faz o L. deixa o like, Me dá dinheiro. deixa o like favorito e faz o L e faz o N. Faz a mim. Aê, acabou! Acabou! A gente terminou um trabalho hoje. Sabe que a gente fez um trabalho